Oi, eu sou o Blablo, eu viajo o mundo trabalhando em navios de cruzeiro e hoje eu vou mostrar passo a passo como eu fiz para pintar essa paisagem na cidade de Kristiansand, na Noruega. Vamos lá? Então vamos lá, eu começo usando o meu sketchbook da Moleskine. Esse é com um papel específico para aquarela e é o que eu sempre tenho comigo enquanto eu faço minhas viagens. Nesse desenho eu fiz com caneta preta à prova d'água e eu fiz no local mesmo. Enquanto eu estava sentado nessa espécie de deck, eu sentei aproveitando o dia e comecei a desenhar. Eu geralmente começo pintando o céu, então vocês me veem molhando a parte de cima com um pincel usando apenas água, e aí eu vou começar a fazer a mistura. Eu começo então usando um pouco de Ultramarine Blue e Cerulean Blue para fazer o céu, e a única coisa que você precisa lembrar é de perspectiva. Então tudo que está mais próximo da gente, ou seja, a parte mais alta do céu, ela tem mais cor, tem mais detalhe, e conforme vai se tornando distante ou ficando mais próximo da linha do horizonte, tem menos nitidez. Então eu começo fazendo um degradê do mais forte em cima e com um pouco de água diluindo para ficar menos saturado embaixo. Isso traz com certeza bastante profundidade para nossa pintura. Misturando então Burnt Umber, eu vou pintar agora a parte de cima do telhado, que é onde está batendo o sol, então seria a cor mais clara. Para não cobrir, não ficar chapado de uma cor só, eu vou tentar misturar um pouco de Permanent Red para criar algum tipo de variedade. E aí é só lembrar de como a gente tem aquelas janelas ali em cima para não cobrir elas. Agora vai ser importante. A gente vai se preocupar com elas mais na frente, na parte onde vai entrar os detalhes. Então eu vou adicionar naquela mistura que a gente já tinha um pouco de Permanent Red para pintar o restante da casa. Se a gente olhar ali na nossa foto de referência, ela é um avermelhado, meio terracota, então eu vou aproveitar para deixar bem claro essa diferença nas cores. Então aqui novamente é só preencher toda a parte onde fica a parede e eu tomo bastante cuidado para que não pinte em cima onde vão ficar as janelas, para que a gente possa vir na parte de detalhes e preencher elas com a cor correta. Essa é uma das partes que eu acho bem relaxante. Eu não fico ligando muito bem se está muito perfeito ou não. O importante é continuar indo, continuar pintando, tentar seguir um fluxo. Estou fazendo bem devagar, tomando meu tempo. Não porque eu tenho medo de preencher completamente ao redor da janela, é mais porque é uma parte bem relaxante da pintura. Quando você começa a dar tempo para que as coisas aconteçam e não é legal pintar com pressa. É legal você fazer ouvindo sua música, tirando esse tempo para você.
E ali eu pego um pouco de qualquer coisa que tava na minha paleta, que vai dar mais ou menos uma coisa meio cinza, e eu aplico ali. Se a gente olhar na foto de referência, é uma estrutura metálica com vidro, então não importa muito que cor é, eu sei que é uma cor mais escura, uma coisa meio cinza, esverdeado, mas eu aproveito já para preencher esse espaço. Aí eu já venho com o Yellow Ochre para fazer a parte ali de baixo. E aí, como ela tá diretamente com a luz do sol, o Yellow Ochre vem para deixar uma cor mais quente. Ela não tá totalmente na sombra, então a gente precisa lembrar disso. Eu vou misturar um pouco de Neutral Tint para poder nessa mistura para poder deixar uma cor mais de uma estrutura, um cimento, alguma coisinha assim. Aí aproveitando que eu já tenho essa cor pronta, eu vou passar ali na ponte, porque é a mesma situação, tá batendo sol, é uma cor mais quente, é uma mistura de amarelo com cinza, então eu já aproveito para cobrir toda essa parte. Bem, já está na hora de começar a misturar a cor para fazer a água. Ali eu misturo Ultramarine Blue, mas a água não é tão azul assim. Eu vejo uns reflexos meio verde, então eu coloco um pouco de turquoise, um pouco de Viridian, e aqui eu vou colocar um pouquinho de Burnt Umber, só para poder neutralizar um pouco. Por causa da como tá a água, não é um azul, não é um verde, é uma mistura mais neutra. Então eu tento ali combinar as cores para retratar o que eu tô vendo. Para poder pintar a água, eu não quero que fique marcado. Então primeiro eu vou molhar toda a área para poder fazer a cor. Dessa maneira, ela vai ficar mais uniforme. Eu quero que essa primeira camada da água seja bem uniforme e não fique manchado. Então já fica de dica, né? Quando você quer uma cor mais uniforme, a técnica da aquarela que você precisa usar é a úmido sobre o úmido. Dessa maneira faz com que toda a parte onde tenha água faça com que a tinta se dissolva e caminhe só até ali. Então você acaba delimitando em que parte você vai pintar. Aí sim eu posso vir com tranquilidade e pintar toda essa região sabendo que vai ficar só por ali. E também a técnica de úmido sobre úmido, na minha opinião, é a que mais escreve o que é a aquarela, porque as cores vão começar a se misturar, você não vai ter eh, marcações muito profundas, tudo vai estar mais soft, vai estar mais, vai se mesclar de maneira melhor, vai ficar mais natural. Então, é uma das partes que eu mais gosto da aquarela. Então vocês viram que aquele verde neutro esverdeado foi a base, mas agora com tudo úmido eu vou colocando um pouquinho de azul para poder se mesclar naturalmente. Aqui na parte onde está o deck, novamente a gente vem passando água, então esse pincel está molhado apenas com água, para que onde a gente coloque a próxima cor, onde a gente deposite a próxima cor, tenha uma maneira mais suave de passar. E também serve para me ajudar ali, eu estou delimitando onde a tinta vai, para onde a tinta vai. Então somente onde tiver molhado é que a aquarela vai poder caminhar e vai poder se misturar. Aqui eu estou colocando Yellow Ochre
E depois de espalhar bem, eu coloco um pouco de Neutral Tint para poder fazer uma variação, para não ficar um amarelo tão vivo. Então eu misturo um pouquinho desse Neutral Tint para que dê uma neutralizada e tenha um pouco de variação, não seja só amarelo, tem aquela mistura de amarelo com cinza. E aí eu aproveito essa cor e coloco só um pinguinho de Burnt Umber, só para pintar aquela parte onde está a madeira, porque se você olhar na nossa foto de referência, ela não é exatamente da mesma cor que o piso. Ela é um pouquinho mais de um tom mais quente, mais um marrom castanha. Então eu aproveito para trazer essa sutileza. O próximo passo, na verdade, já é começar a pintar a vegetação. Então eu tenho esse Lemon Yellow. Então esse verde, ele tem... como tá pegando sol, na verdade, ali, essas árvores estão exatamente onde pega o sol. Então eu vou colocar o verde mais claro possível nessa região, que é onde o sol pega. Se você olhar uma árvore, na verdade, quando bate o sol diretamente dela, ela é um verde mais próximo do amarelo e não tão verde assim. Então a parte mais clara, o verde mais claro que eu consiga usar, eu vou usar nessa parte agora, que significa que eu estou indicando onde está batendo a luz, onde está batendo o sol. Enquanto essa parte da pintura das árvores ainda está molhada, eu aproveito para trazer um pouco de variação, para marcar aonde que estão as sombras dessa vegetação. Então, o rosa ou o magenta, ele é a cor complementar, é a cor oposta do verde. Então, eu coloco na mistura para neutralizar. Então, como que eu posso transformar um verde amarelado em uma cor mais neutra ou mais escura? É colocando a sua cor complementar ou oposta, que é o rosa. Então, vocês me veem depositando essa mistura, que é mais escura, para se dissolver nessa parte e para causar essa impressão de que são sombras, tem uma variação nas cores dessa vegetação. Então eu aproveito enquanto está molhado para fazer todos esses retoques para fazer esse efeito. E aí, embaixo da ponte, onde tem mais sombra, eu foco em deixar somente o verde que é mais escuro. Então, se na parte de cima está batendo o sol, obviamente na parte de baixo tem sombra e a cor será mais escura. Então a gente precisa levar isso em consideração para fazer na nossa pintura. Eu peguei ali a sobra que estava já na paleta aquele tom quente meio avermelhado para pintar o barco, que é um detalhe que está ali. E aí pegando a sobra daquela mistura de tinta de cor quente e misturando com a sobra da tinta, que é uma mistura azul, eu fiz um cinza. Obviamente eu dilui bastante água para passar ali onde tem o barco. O barco ali na foto ele é branco, mas por mais que ele seja branco, ele não é o branco que já estava no papel. Então, como resultado, ele vai ser uma cor, ainda lê como branco, mas uma cor mais creme, mais off-white. Tá? Só para tirar aquele branco do papel mesmo. Eu misturei Buff Titanium com o resto daquele verde que tinha ali para criar uns reflexos no vidro. Então, quando a gente pensa em um vidro, ele é meio esverdeado, se você prestar atenção. Então, eu tentei passar esse sentimento ali naquela estrutura. Eu já aproveito essa mistura
e venho cobrindo todas as janelas, então todas as estruturas que eu sei que tem vidro, eu imagino que tem essa cor, e aí eu vou preenchendo elas uma por uma para poder fazer esse efeito. E aí eu vou pegar um pouco de magenta. Na verdade, essa é uma tinta da Da Vinci, se chama Chrome Rose. Eu vou usar para fazer os detalhes. Ali na nossa foto de referência, na ponte, tem várias flores. Então eu preciso retratar isso também. E aí eu vou pegar uma mistura de azul com neutral tint, tirando o excesso, eu vou fazer os detalhes que tem ali no barco. Então não dá pra ver muito bem que cor é, mas eu imagino que seja uma cor bem escuro e na verdade é só para dar um detalhe mesmo. Então o neutral tint, que é bem uma cor muito boa para você escurecer, eu peguei ali, ele tá não, ele na foto lê como preto, mas eu sei que não é totalmente preto, eu vou pegar uma versão mais escura para pintar ela. Agora só uma questão de detalhes, eu vou misturar um pouco de Yellow Ochre para fazer o detalhe daquele batente, deixar tudo um pouco mais real e dar uma diferenciada, porque agora não dá para ver o que é o chão, o que é essa estrutura, então essa cor vai ajudar a fazer essa diferenciação. E aí eu vou pegar, já que eu tô com essa cor, e vou passar no restante dessa estrutura, nesse, como se fosse um batente, para poder fazer a diferenciação que a gente acabou de dizer. Olhando agora a água, eu percebi que eu esqueci de pintar os reflexos, né, das casas. Não tem problema, como a minha água ali, a parte onde a gente pintou, estava completamente seca, eu vou pegar um pincel molhado e aí eu passei bem devagar só para ativar novamente, né, para molhar. Eu faço uma misturinha das cores que estava ali e eu tento reproduzir o reflexo. A gente precisa lembrar que a água é uma superfície que faz reflexo. Então, toda vez que você pinta a água, precisa ter. Se tem alguma coisa em cima, você precisa, ao máximo possível, tentar reproduzir embaixo. Então, essa foi a técnica de úmido sobre úmido. E aqui a gente tenta só. Não precisa ficar perfeito, porque a água não, a não ser que seja, como ela tem movimento, não precisa ser exatamente como está sendo feito, a não ser que seja uma água que está completamente parada, e aí sim acaba sendo no espelho, mas nessa nossa pintura você tenta o máximo possível recriar o reflexo dela, mas tem que ser uma coisa espontânea, quanto menos você tentar fazer, mais bonito vai ficar. Ali nos reflexos demorei um pouco para pintar, então acabou secando mais rápido, mas com um pincel úmido eu vim suavizando as bordas para que ficasse mais natural e não ficasse aquela coisa marcada. Eu já aproveito para colocar todos os detalhes que eu preciso agora, inclusive ali das flores, e também lembrando que precisa ter alguma coisinha mais escura, né? Porque aquela estrutura que a gente pintou de cinza também deveria estar sendo refletida. Eu vou pegar uma mistura de cinza para poder tentar reproduzir isso, mas sempre de maneira bem solta, afinal é água, então ele está com movimento, então você não precisa ser tão preciso. Agora a gente está chegando na parte final, que é a parte onde começa a pensar nos detalhes. Olhando ali faltam as sombras, então tá vendo que na parte de frente da estrutura tem uma sombra batendo, ela não está completamente no sol. Eu vou tentar fazer uma mistura de um vermelho
mais escuro, eu estou usando algumas cores para poder cobrir totalmente, para fazer a diferenciação, onde é que está na sombra e onde é que está pegando o sol. Então eu vou preencher totalmente essa parte, e ali no canto direito tem uma sombra meio que na diagonal cobrindo, então a gente vai se preocupar agora em fazer essa diferenciação. A luz e sombra é um elemento muito importante na pintura, mas também na aquarela são os últimos passos, depois que a gente preencheu tudo, que a gente começa a pensar nos detalhes e as sombras entram nos detalhes. Nessa parte ali da estrutura também ela é mais escura, então como estava antes dava para entender como se estivesse pegando o sol, mas na realidade não é isso que acontece, então eu já aproveito para cobrir todos esses detalhes, inclusive o detalhe ali do barco. Inclusive, até a própria água tem luz e sombra, uma parte mais clara, uma parte mais escura. Então eu vou vir ali e faço uma mistura de azul com um pouco de burnt umber para tentar criar um azul meio acinzentado. E aí eu começo a fazer essas ondulações. Aqui na maneira mais solta que você puder fazer é mais fácil, não precisa ficar se preocupando em cada onda, cada detalhe, é um processo mais intuitivo isso que a gente está fazendo, mas é para diferenciar, porque como estava pintado ali no nosso sketchbook, dava para entender como se a água fosse uma superfície lisa, e na verdade não é, ela tem até um pouco de movimento, então a gente vai tentar imitar esse movimento, então de maneira bem solta, fazendo ali umas ondulações, para poder criar esse movimento. E por mais que seja uma etapa mais solta, a gente também segue os princípios da perspectiva. Então tudo que está mais próximo de nós é maior, e o que está mais distante da gente são menores. Então tá vendo que ali lá no fundo eu faço uns traços bem finos, e conforme vai vindo em nossa direção, vai estar mais próximo de onde a gente estaria, são traços maiores e mais expressivos. Então a gente precisa ter essa noção de profundidade, o que está na frente, o que está atrás, para que seja para que faça sentido, né? Para que a gente acredite que seja verdade aquela pintura. Isso é um dos pontos que a gente precisa realmente prestar atenção. E agora já está na parte final dessa nossa pintura. O último detalhe é essa sombra que está acontecendo ali na parte do deck. Eu estou pegando aquela mistura de azul que eu já tinha na paleta e colocando um pouco mais de neutro tint. Estou deixando um tom mais frio. E eu tento replicar o máximo possível primeiro essa forma, para depois preencher tudo. Esse contraste de claro, escuro, que é luz e sombra, é muito importante. E como último detalhe, eu venho ali colocando também essa mesma mistura para fazer as sombras onde tem aquele batente ali no deck, para criar um pouco mais de contraste e realmente fazer a diferenciação do que é o deck e do que é a parte do piso do deck e o que é o batente, né? Essa mesma mistura eu vou usar agora para colocar alguns detalhes, para não ficar chapado, tentar... É sempre legal ter um tipo de contraste. E agora eu vou pegar com um pincel quase seco e projetar as sombras para tentar criar algum tipo de textura, para dar a entender que é um caminho e que aquilo tem uma textura também. E com isso nós acabamos! Esse foi o vídeo de hoje, eu peço para que você curta e se inscreva no meu canal. Até a próxima!